nosso irmão Milton. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Som. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa tarde? Se você está feliz mesmo com Jesus, olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele. Jesus é bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar numa palavra aqui. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí. Nós vamos meditar numa palavra que está em Romanos. Epístola de Paulo, à igreja que estava em Roma, capítulo de número 1. Nós vamos ler 3 versículos apenas. E vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Amém? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler 3 versículos apenas. Versículo de número 15, 16 e 17. Amém? Esperar os irmãos achar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo de número 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Verso de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, eu gostaria que os irmãos repetissem assim comigo: o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, o mover é teu, a palavra é a tua espada. Senhor, nós estamos aqui à tua disposição. Que haja um mover, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco. Nos exorta, nos consola, Senhor, nos edifica. Que nós possamos sair daqui com uma palavra do Senhor no nosso coração. Senhor, movidos, Senhor, movidos, alegres, contentes com o Senhor, com a salvação, com a tua palavra. Cremos na direção do Senhor, cremos na vitória do Senhor. A vitória ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós só temos que crer que o teu Filho Jesus Cristo está no nosso meio. Ele é o nosso advogado, aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote, está à destra do Papai. Senhor, nós cremos na vitória. Fala comigo, fala conosco. Fica aqui conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, foi meditar na palavra de Deus e foi pedir para Deus uma palavra para trazer para a igreja no culto.
nesse horário agora, às 5 horas. E Deus me deu uma palavra e eu não estava entendendo o que Deus queria falar. E muitas vezes Deus fala com a gente e a gente não entende. E muitas vezes, por não entender, a gente já começa a questionar e já começa a querer ficar aborrecido. E Deus já tinha falado comigo. Só que eu não estava entendendo o que o Senhor queria falar. Mas eu a gente fica na dispensação do Senhor, a gente fica na sensibilidade do Espírito Santo, para ver o que o Espírito Santo, aonde Ele quer levar a gente na palavra de Deus. E eu já tinha meditado nesse texto, no capítulo 1, nos 3 versículos que nós acabamos de ler, e Deus me deu outros versículos que nós vamos ver no decorrer da mensagem, e parece que não vinha nada no coração, parecia que Deus não estava falando, mas eu continuei o dia, tirei um tempo para orar, fui buscar o Senhor, voltei para casa, e antes de eu entrar para tomar o banho, para a gente vir no culto ontem aqui, para assistir o filme, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, o Espírito Santo falou no meu coração, forte, de uma maneira que não tinha como duvidar. Fala para a igreja a respeito de fé. A respeito de fé. Depois, quando veio isso no meu coração, eu fui tomar banho, que eu entendi que Deus já tinha falado comigo, mas eu não estava entendendo. E o Espírito Santo teve que testificar no meu coração aquilo que Ele queria que eu falasse. E nessa tarde eu queria falar com os irmãos a respeito de fé. De fé. Quando nós chegamos aqui na epístola de Paulo, aos Romanos, na verdade, Paulo vai escrever para os crentes que estão em Roma. Roma, irmãos, ele era uma grande potência. Existe uma lenda que diz que Roma, ela foi construída por 2 irmãos, por Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos, eles foram criados por uma loba, mas é só uma lenda, e nós não ficamos com a história, é uma história. E Paulo, ele desejava descer até a Espanha e ir até Roma, para pregar o Evangelho. Não foi Paulo que abriu o trabalho em Roma, não foi Paulo que começou o trabalho da igreja em Roma, não foi o discípulo Paulo. Quando nós olhamos para a história, quando que começou a igreja em Roma, existe uma diretriz que já foi ensinada aqui na igreja, e nós vamos partir por ela. Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o acontecimento lá em Pentecostes, estava acontecendo a festa de Pentecostes em Jerusalém, e já havia uma promessa para a igreja ficar em Jerusalém, que o Espírito Santo de Deus viria sobre a igreja. E naquele mover, quando o Espírito Santo de Deus desce, nós já conhecemos a história, Atos capítulo 2, estão todos reunidos no cenáculo, e a descida do Espírito Santo acontece naquele momento, todos são batizados, todos são cheios com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que naquela festa que estava acontecendo em Jerusalém, havia muitos povos ali, que tinham subido para participar da festa, e entre eles existiam forasteiros romanos, e como foi ensinado aqui, uma das hipóteses, que foi através desses forasteiros romanos, que através do mover do Espírito Santo, do Pentecostes, que a igreja foi fundada em Roma. Então não foi Paulo que abriu o trabalho em Roma. Paulo, ele vai escrever para a igreja que está em Roma. E meditando nos 3 versículos aqui, irmãos, quando eu leio o versículo 16 e o versículo 17, o Espírito Santo traz no meu coração algo maravilhoso, algo poderoso para as nossas vidas, para você que está me ouvindo aqui nessa tarde, para você que está presente e para você que está pelas mídias. Porque o Evangelho,
ele é mais que uma notícia, mais que uma boa notícia. A palavra evangelho vem do grego evangelium, que significa boa nova, boas notícias. A boa notícia é que Jesus, ele foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Ele está vivo e ele está aqui conosco. Ele está no nosso meio. E ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não abre mão de você. Aonde você está, ele está com você. Ele está conosco. Evangelho, quando a gente começa a meditar aqui, e eu vejo que o Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é mais que uma boa notícia. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder do nosso Deus. E nesse momento eu queria exaltar o Deus que nós servimos, o Deus que você serve. Eu quero dizer para você, debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que o Deus que você serve é todo poderoso. O Deus que nós servimos é todo poderoso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas perto do tamanho do teu Deus, não é nada. Não é nada. Porque o nosso Deus, ele é antes de todas as coisas. E tudo que existe foi feito por ele. E sem ele, tudo que foi feito, nada teria sido feito. Ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem para estar na presença dele, mas o homem deu ouvido para a mentira e se afastou da presença do Senhor. Não era da vontade de Deus que nós, eu e você, vivêssemos longe da presença dele. Deus, ele nos ama de tal maneira, mas de tal maneira que ele viu o Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar outro Consolador. A vontade de Deus era tão grande de ficar perto de mim e perto de você, que ele resolveu ficar dentro de nós. Ele resolveu morar dentro de mim e dentro de você. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele está conosco 24 horas. Nós somos casa, morada, templo dele. E ele quer te guiar, ele quer te levar segundo a vontade dele, não a nossa vontade, porque muitas vezes a nossa vontade nos afasta de Deus, mas a vontade do Espírito Santo nos leva para a presença do Senhor. E Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. E quando eu comecei a meditar, e eu vi que o Evangelho é o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus primeiro para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus primeiro para a salvação. Deus se torna todo poderoso primeiro para salvar o homem, para salvar o pecador. Não existia outra fórmula, não existia outro meio, não existia ouro nem prata que pudesse comprar o homem e trazê-lo de volta para a presença de Deus. Só o poder de Deus através do Evangelho. E esse Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que lá no céu, quando Jesus se dispôs a vir na terra, o Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Ele veio para me salvar e para te salvar. Ele é tão poderoso que Jesus disse: Pai, lá embaixo não tem ninguém que possa fazer nada. Todos pecaram e afastaram da nossa presença. Eu vou para resolver o problema do pecado. O pai falou para o filho: filho, vai, confia em mim. Eles vão te matar, eles vão te crucificar, mas eu quero te dizer, Jesus, eu quero te dizer, meu filho, que ao terceiro dia eu tenho poder para te ressuscitar.
Eu tenho poder para te ressuscitar, mas leva uma vida de santidade lá na terra. Ensina o homem como ele deve viver, da maneira que me agrada. E o nosso Deus é todo poderoso, é maravilhoso, é santo, aleluia, é exaltado, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ver isso em Atos capítulo 13. Vamos dar um pulinho no livro de Atos. Atos, capítulo de número 13. Versículo de número 29 e versículo de número 30. Gostaria que você abrisse a Bíblia. Atos, capítulo 13. Contexto, irmãos, do capítulo 13 de Atos, é a primeira viagem de Paulo. E aqui no versículo 29 e versículo 30, Paulo está dizendo assim, ó, no versículo 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas de Jesus, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Versículo de número 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus, o poder de Deus, ele se transforma, o poder de Deus se transforma no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Jesus ressuscitou. O poder de Deus jamais falha. A palavra de Deus jamais falha. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. E Jesus, sendo filho, confiando no Pai, veio, cumpriu todo o propósito para que o Evangelho passasse a existir. A boa notícia passasse a existir. Pelo poder de Deus, ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e Jesus, ele ressuscita, ele vence a morte. E existe algo maravilhoso no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Volta na Bíblia sua aí. Mateus, capítulo de número 28. Todos nós conhecemos a passagem, todos nós conhecemos o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Se você já conhece, você vai conhecer mais, vai ficar mais gravado, mas Deus sempre tem uma porção a mais. A palavra de Deus, ela é viva, ela se renova todos os dias. Sempre que você pegar algo da palavra e meditar, o Espírito Santo vai trazer algo novo para você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva. Diz assim o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava, a minha versão diz assim, irmãos, eu não sei como que está escrito nas suas. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas que vigiavam o sepulcro, quando viram aquele acontecimento, o anjo descendo, provavelmente não estavam acostumados com aquilo, eles desmaiaram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou. Como havia dito: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, versículo 9, e indo elas a dar as boas novas, aleluia, anunciar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. O poder de Deus, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a ressurreição de Jesus, irmãos, se transforma no Evangelho, na melhor notícia de todos os tempos, que nós não servimos um Deus morto. Ele não está no madeiro. Ele não está no madeiro. Ele não está na manjedoura. Ele não está no sepulcro. Ele está vivo. Nós vivemos por fé. O meu justo viverá pela fé. Creia, aleluia, creia somente, que tudo que nós vivemos aqui na terra, na vida do crente, tem um propósito. Não existe por acaso na nossa vida, não existe coincidência. O crente passa por luta por vários aspectos. Muitas vezes ele mesmo procura. Mas muitas vezes Deus permite algumas aflições nas nossas vidas, algumas coisas nas nossas vidas, irmãos, para nos trazer para a presença dEle, para nos moldar, para trabalhar na nossa vida. Se não é pecado, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus, de repente, quer trazer algo novo para a sua vida e tirar o velho. O Espírito Santo, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer. Nós só temos que deixar e ficar na dispensação do Senhor. A mensagem dessa tarde para a igreja é: o que Deus colocou no meu coração, não desista da fé. Você que me ouve aqui, não desista da fé. Não desista da fé. Não recue. Não volte atrás. Aconteça o que acontecer, fique firme com o Senhor. Tudo que Deus tinha de melhor no céu, e olha que o céu é um lugar maravilhoso, Ele deu por mim e por você, que foi o Filho dele, Jesus Cristo. Não existe nada melhor, irmãos. Não existe nada melhor. Jesus acreditou, o Filho acreditou no Pai. E o Pai não desapontou o Filho. E se nós somos filhos, jamais Deus também não vai nos desapontar. Ele vai fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele vai fazer o melhor por você. Ele vai fazer o melhor por mim. Eu creio que Ele já tem feito o melhor por nós. Eu creio que tudo que Deus tem feito por mim e por você tem sido o melhor. Porque da parte de Deus não vem nada mais ou menos, não vem nada meia boca. Pode vir da parte do homem, pode vir da parte do governo, pode vir da parte do dinheiro, mas da parte de Deus não. Tudo que vem da parte do Senhor, tudo que vem da parte de Deus, da palavra, pela fé na nossa vida, é o melhor.
é o melhor. É o melhor. Muitas coisas Deus não vai dar para nós, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece eu e você. O vaso primeiro tem que ser trabalhado, tem que ser forjado, tem que passar na mão do olheiro, tem que passar pelo fogo, para depois ser cheio do azeite, para depois ser utilizado. Tem muito crente que quer. Como diz em Provérbios, as duas filhas. Tem duas filhas lá em Provérbios, no versículo que fala assim, ó, dá. Só dá, só quer. Irmãos, mas sabe o que Deus quer de nós? Deus só quer a intimidade nossa. Ele só quer a comunhão conosco. Ele quer conversar com você. Ele quer revelar, ele quer se revelar para você. Ele quer trazer coisas novas para você, intimidade, comunhão, amizade. É isso que Deus quer conosco. É por isso que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 6. Quando for orar, entra no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Marido e esposa, esposa e marido. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Uma horinha para conversar com ele no quarto, para colocar suas angústias, os seus choros, os seus problemas, as suas dificuldades diante dele, e para dizer para ele que sem ele, você não pode, nós não podemos. Somos pó, irmãos, somos pó, somos barro. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, eu vou dizer para você, sem o Espírito Santo, imagina uma carne sem sal. Se você não salgar ela, se você não colocar um óleo nela, o que acontece com essa carne? Ou então colocar no freezer, irmão, essa carne aqui apodrece. Olha o que Jesus diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 63. Abre aí. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Glória a Deus. Verso 63. Diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Se você der lugar para essa carne aqui, irmão, dá lugar para ela para você ver. Não vai orar, não vai buscar, não vai clamar, não vai depender do Espírito Santo para você ver o que acontece. É Jesus que está dizendo, a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aonde que o crente fica? O crente fica na presença do Senhor. Eu e você ficamos na presença do Senhor. Não desista da fé. Não desista da fé. Não volte atrás. Não recue. Se você recuar, Hebreus 10, 38, diz que o Senhor não tem prazer em nós se a gente voltar para trás. Luta todo mundo vai ter. Dificuldade todos nós vamos passar. Mas o Senhor diz que nos ajudaria, que estaria conosco. Então não volte atrás. Não desista da sua fé.
Não desista da sua fé. Não desista da fé. Não volte atrás. Fique firme com o Senhor. Fique firme. As coisas para você vão acontecer no tempo de Deus. As coisas no meu tempo, para a minha vida, vão acontecer no tempo de Deus. Deus ressuscitou Jesus Cristo ao 3º dia. Parecia que já estava tudo perdido. E quando eles olhavam para Jesus, zombavam dele. Diziam: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o filho de Deus? Pede para Deus, ora a Deus, para o Senhor, para o teu Pai, para o teu Deus te tirar da cruz. Desce daí. Zombaram dele, cuspiram nele. Mas eles não sabiam que o tempo de Deus, o tempo do Pai, chegaria na vida dele. E ele voltaria muito melhor. Ele voltaria com um corpo que aqui na terra não existe. O Pai tiraria ele da sepultura. O Pai o ressuscitaria ao 3º dia. O poder de Deus, o poder do nosso Deus. O que você está vivendo, irmão? Qual que é a sua aflição? Qual que é a sua dificuldade? Será que o nosso Deus não tem condições de te ajudar? Tem. Eu digo para você que tem, porque tem. E Ele vai te ajudar. É um prazer, é o prazer dele nos ajudar. Graça, sabe o que é graça? Graça é benevolência do mais forte para o mais fraco. É o favor não merecido daquele que é todo poderoso para aquele que não merece nada. Isso é graça. O Senhor teve graça. O Senhor teve misericórdia de nós. Lá em Romanos capítulo 8, diz que, sendo que nem o próprio Filho dele, ele poupou por nós, será que ele não nos dará com Jesus Cristo todas as coisas? Mas Deus não está preocupado com as coisas materiais. O Deus que eu conheço da Bíblia não está preocupado com as coisas materiais. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado comigo. Ele está preocupado conosco. Ele não quer que a gente recue. Ele quer que a gente permaneça. Não desista da fé. Não desista da fé. A minha e a sua dependência é do céu. A nossa dependência é do céu. É do céu. Não coloque o seu coração em homem. Não coloque a sua dependência no dinheiro. Tudo isso falha. O homem te trai, te abandona. O dinheiro falta. O dinheiro acaba. Mas o Senhor está conosco todo dia, toda hora, todo momento. Ele é a nossa sombra à nossa direita. Já reparou aonde você vai, onde tem luz, onde tem sol, que você faz sombra? A sua sombra. Aonde se você vai, a sombra está atrás de você. Tem hora que você tem que falar para ela assim: o que você quer? Não, mas é a sombra sua, peraí, é você mesmo, calma. Aonde você vai, a sombra está indo atrás de você, ela não larga de você. Assim é o Senhor conosco. Assim é o Senhor com você, comigo, conosco. E nós vamos agora para o versículo 17 de Romanos. Vamos lá. Romanos 1, capítulo 1, verso 17.
Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que coisa linda o verso 17. Nós temos que tomar tempo com a palavra. Nós temos que tirar a televisão, nós temos que tirar a internet, nós temos que tirar essas coisas que só traz entulho. Alguém sabe o que é entulho aqui? Eu já carreguei caminhão de entulho, caminhão vasculante, no APA. Entulho é tudo que não presta. Entulho é tudo que não presta, que você tira de um lugar e joga fora. E alguém vem, cata aquele entulho e leva para algum lugar para dar um fim naquilo. Tira a televisão, irmãos. Tira a televisão, tira a internet, tira um tempo lá na sua casa, no sofá, onde você gosta. Abre a Bíblia. Fala, é agora, Senhor, é agora. É agora que eu vou tirar um tempo com a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda, ensina a palavra, ensina aqui, vem aqui. Fica aqui comigo, me ajuda a enxergar algo aqui na palavra. A nossa vida espiritual tem que estar viva, irmãos. Nós temos que ser 100% espiritual. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo aqui, ó. Isso aqui, irmãos, tem dia que está só o pó. Chega sexta-feira, só a misericórdia de Deus. Vem o cansaço, vem os problemas, vem os pensamentos. De repente vem até a mulher. Vem a casa para arrumar. Aí você olha lá, tem uns boletos, tem as contas para pagar. Crente não pode ficar sem pagar a conta. Temos contas para pagar. Temos que pagar. Às vezes falta, mas a provisão chega, amém? A provisão chega ou não chega? O nosso Deus é o Jeová Jirê, é o Deus que vê e provê, amém? Você vai dizer, você vai falar assim, ó, não, eu quero Bíblia, eu quero pasto, eu quero pão, eu quero alimento, aleluia. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Espírito Santo, eu quero tua presença na minha vida, eu quero mover, eu quero direção. Tempo com a palavra. Irmãos, joelhinho no chão e cara no pó. Joelhinho no chão e cara no pó, não pode faltar. Não pode faltar. Para a nossa vida. Verso 17. Diz assim, ó. Porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Já estou terminando. Nós fomos justificados. O poder de Deus ressuscita o Filho, Jesus Cristo. Jesus ressuscita, através da ressurreição se transforma na melhor notícia do mundo, que ele reviveu, que ele está vivo, que ele nasceu, que ele venceu a morte. Maria e Maria Madalena saem para dar a notícia para os discípulos. Jesus marca um lugar, a Galileia, para aparecer para os discípulos. Quando Jesus está indo, quando as duas estão indo, ele aparece para elas. Ele aparece para as duas. Irmãos, quando Jesus ressuscita, tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa nessa ressurreição. Tem muita coisa nessa ressurreição. Quando nós entregamos a vida para Jesus de coração, irmãos, e cremos no Evangelho, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós fomos justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus. No Evangelho se descobre a justiça de Deus.
A justiça é para fazer o que é certo, é para fazer o que é correto. E eu e você, quando nós entregamos a vida para Cristo, nós acreditamos no Evangelho, nós fomos justificados diante de Deus. E hoje, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, no Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus. E ele vai dizer isso: mas o justo viverá pela fé. Agora você foi justificado e acredita num Deus que está vivo. Você acredita no Evangelho, na boa notícia, que Jesus venceu a morte, ressuscitou, e um dia Ele vem nos buscar e vai nos levar para morar no céu. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que isso que você está passando não é nada. Isso que você está vivendo não é nada. Não é nada. Viu? Jesus vai te dar a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória. Não abandone a fé. Não abandone a fé. Não volte atrás. Permaneça. Entenda de uma vez por todas. O propósito de Deus, ele passa pela própria vontade de Deus. Fique quietinho na presença do Senhor. O inferno estava comemorando. O inferno comemorava. Eu não sei de que forma que comemorava. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele foi lá no inferno. Eu não sei como que foi isso. Mas eu creio que era um lugar muito escuro. E a luz foi aparecendo devagar. A luz foi aparecendo devagar. E foi iluminando aquele lugar. Eu posso tentar imaginar o que eles começaram a pensar, o que eles começaram a imaginar. Ô Fabrício, só mais um minutinho, filho. Irmãos, Jesus chegou lá no inferno e tomou a chave do inferno da mão do diabo. E quando ele ressuscitou, foi dado todo o poder para ele. Nós servimos um Deus todo-poderoso. O que nos afasta de Deus, o que dá legalidade para o diabo trabalhar na nossa vida, na minha e na sua vida, é o pecado, irmãos. Vigia. Vigiai e orai. E nós vamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida na presença, uma vida de sucesso, uma vida com o mover do Espírito Santo na nossa vida. A inclinação para o Espírito é vida e paz. Inclina para as coisas de Deus para você ter uma vida de paz, vida e paz, alegria. Alegria. O crente não pode ficar choramingando. O crente não pode ficar mendigando. Não. O que nós precisamos fazer? Consertar, arrumar. Arruma, conserta. Precisamos ter uma vida de paz e de alegria na presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso de número 17. Isso é o reino de Deus. E o reino de Deus, Jesus já trouxe para nós. Amém, irmãos? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Nós vamos fechar agora. O Fabrício vai colocar um hino. Vamos ficar de pé para a gente ouvir? Medita na letra desse hino, muito bonito. Senhor, formoso
neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Acende a chama, ó Pai. Se você quiser que a igreja ore por você, vem aqui à frente. Vou estar orando pela tua vida. Se você veio nessa noite, ouviu a palavra e gostaria que a igreja orasse por você, vem à frente. Nós estaremos orando por você agora. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Minha recompensa, tua glória, vive em mim. Minha recompensa, tua glória, vive em mim. Sim, Jesus, que privilégio é te ter. Eu poderia buscar o brilho que a terra me oferece. Eu poderia ter os olhares de todos ao redor, mas no final só importa o teu. No final só
Glória a Deus, aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus, eu creio. Eu creio que Tu és Deus na vida do irmão, da irmã. O Senhor morreu por nós, pois no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Glória a Deus. Seja abençoada, minha irmã. O Evangelho é boas novas, boas notícias. A boa notícia é que Ele ressuscitou. Ele trouxe vida para nós. Ele nos tirou do lamaçal. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. O Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aquele que crê, para aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor. Ótima semana para você, minha irmã, meu irmão. Seja abençoado, seja abençoado. Semana de vitória, mês abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Que o Espírito do Senhor continue te guiando, te orientando. Que os anjos permaneçam acampados ao redor da igreja. Que a nossa mente seja iluminada pela palavra, pois a palavra é lâmpada e luz. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã.